Muito bem, pessoal, meu nome é Alexandro, estou aqui com o nosso amigo Charles e ele vai contar um pouco da história dele, da libertação. Ele foi viciado, e ele vai contar um pouco da história dele. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, me chamo Charles. Eu sou um ex-viciado em droga, né? Usei vários tipos de droga na minha adolescência, antes de chegar na igreja. Eu comecei o vício com meus 15 anos, no cigarro, e devido à situação que eu vivia com meus pais, né? Que eu via os meus pais brigando, a minha mãe maltratando meu pai brigando também com a minha mãe. Ele bebia muito e eu tenho mais 3 irmãos, e a gente via aquela cena toda dentro de casa, né, pastor? Que meu pai bebia e eles brigavam e a gente presenciava aquilo tudo, os pais. Então eu cresci um jovem muito revoltado, porque eu não tinha amor de mãe, apesar que meu pai sempre foi um pai carinhoso, mas sempre quando ele bebia, ele era mais carinhoso. Esse vício começou com quantos anos? Aos 16 anos. 16 anos. Aos 16 anos. Eu comecei, então, a conhecer pessoas, né? Quem que te mostrou o caminho do vício? Você lembra como que foi a sua primeira experiência com vício? Pois é, pastor. Quando tudo começou? Começou assim que eu tinha muita amizade, né? Lá fora eu tinha muitos amigos, e aqueles que não mexiam com droga e aqueles que já estavam envolvidos com a droga, com o tráfico, na verdade. Eu morava no Morro das Pedras, né? Eu acredito que muita gente conhece. Não é o caso de morar, mas pela influência da amizade. Entendi. Né? Deixa eu falar para o senhor, Charles. Você foi quantos anos esse sofrimento? 8 anos, pastor. 8 anos. 8 anos. Que a droga, qual foi o seu pior momento? Meu pior momento, pastor, é que quando eu já estava bem aprofundado mesmo. Eu já tinha conhecido a cocaína, já tinha me apresentado a maconha, o loló, o tiner, a cola. E o pior momento da minha vida foi quando eu conheci a pedra de crack. Esse foi o meu fundo de poço, porque aí eu que não roubava, eu comecei a roubar, até da minha própria mãe, aliás. Eu tirava tudo dentro de casa, botijão, tudo que tinha de valor dentro da minha casa, eu consumia. Eu roubava da minha mãe para consumir a droga. Que isso? E quando já não tinha mais nada, né, que eu já tinha roubado botijão, a minha mãe trabalhava numa casa de família, muito rica, essa família, e minha mãe ganhava muita roupa de cama nova, embalada. A família ajudava a sua mãe. Isto. Aí você pegava as roupas. Eu vendia essas roupas de trocava cama, por droga. Tudo por droga. Pegava tudo. Por um pino de cocaína, porque... E você perdeu tudo que vida, você destruía a família. Sim, senhor pastor, perdi tudo, perdi a dignidade, perdi o meu pai, aliás, ele saiu de casa, mas por causa de mim. Quem te trouxe para a igreja universal? Foi minha mãe. A minha mãe, ela conheceu uma pessoa, essa pessoa levou ela até a igreja universal, e lá ela, fazendo as correntes, seguindo as orientações dos pastores. Ela tinha tentado de tudo. Tudo. Nada resolvia. Inclusive a minha mãe me levava, né? Quando ela... Você chegou a te internar de recuperação, essas coisas? Não, senhor pastor. Eu fui uma vez, eles me pegaram, né? A minha mãe nem sabia disso, era depois que ela teve conhecimento disso, que eu fui preso. Na verdade não foi preso, a FEBEM. Você chegou a ser preso na FEBEM? Na FEBEM. Por quanto tempo lá? Na verdade eu fiquei só 3 dias, eu fugi. Eles davam muito trabalho, né? Muito trabalho. Fui expulso de escolas,
Isso era um problema para a sociedade. Problema para a sociedade e para a família, e para a minha família. Mas a minha mãe, ela sempre acreditou. Ela acreditou que eu ia mudar. Ela começou a fazer as correntes na igreja. Fazer as correntes, lá ela teve um encontro com Deus. E dali para frente ela colocou a minha vida no altar. E depois... Ela te levou, ela que te levou? Foi ela que me levou. E aí, você lembra do primeiro dia, como é que foi? Lembro, como se fosse hoje. Eu estava, na verdade nós fomos, eu e um colega meu, nós fomos fazer um assalto no centro de BH. Era problemático mesmo? Era problemático, né? Sim, senhor. Roubava, você era uma pessoa viciada. Viciada. Não tinha hora ruim para fazer Meu assalto. Deus, você era de madrugada, qualquer hora, vão fazer isso, o mal a gente te perturbava. Mesmo. Mas e aí? E aí sua mãe, como é que foi? Você foi Mas aí, então, esse dia a gente foi fazer um assalto e minha mãe já estava na igreja. Na sexta-feira, a minha mãe estava numa vigília. E como eu não era convertido, eu era perturbado, eu achava que a minha mãe estava ficando com os pastores, que ela era separada do meu pai. Que isso? Sério, porque aí, na cabeça minha, a minha mãe ficava com os pastores. E até falava com ela, eu vou lá matar esse pastor. Então, a minha mãe nessa vigília, na sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje, na sexta-feira, nós foi fazer um assalto e de repente apareceu 2 policiais civis e no momento do assalto eles atiraram em nós, né? Em mim, nesse rapaz. Atirou? Atirou. Que isso? E graças a Deus, a minha mãe estava na vigília nesse dia, fazendo a corrente por mim, e os tiros foram mais de 10 tiros de uma automática. Ele me bateu ainda primeiro, o policial me bateu, me deu um pontapé, me empurrou. Que isso? Quando eu olhei para trás, para você ter quase ideia, morreu, né? Quando eu olhei para trás, pastor, eu vi ele sacando a arma. E naquela hora eu pensei... E você estava assaltando lá o pessoal? Estava assaltando, no centro, assaltando carteira. Quer dizer, estava um problemão, né? Isso. Mas aí o que aconteceu? Aí você saiu correndo, não pegou tiro? Aí nós saímos correndo, né? Eu e esse rapaz, acertou o tiro nele, acertou o tiro nas costas dele. E... Ele viveu? Pastor, ele... Você não tem notícia? Não, ele faleceu. Faleceu? Não, mas não foi nesse dia. Foi depois? Foi depois. Isso é uma história que ele foi para a igreja, primeiro que eu, para a igreja universal. Se afastou. Se desviou e o diabo acabou tirando a vida dele. Fácil não, né? E aconteceu que aí depois desse dia, desse acontecimento, eu lembrei das palavras que minha mãe me falava. Domingo de manhã ela indo para a igreja. Domingo de manhã ela indo para a igreja. Quando ela chegou, eu estava escutando a rádio da igreja. E ela me perguntou: ai filho, você escutando a rádio? Eu falei assim: mãe, a partir de hoje eu vou me entregar para Deus. E aconteceu, foi uma transformação dentro de mim. Houve uma transformação de tudo aquilo que eu vivia. Eu comecei a pensar na minha vida, tudo aquilo que eu estava fazendo. Demorou quanto tempo para você se libertar? Pastor, a minha entrega foi muito rápida. Naquela hora. Porque eu era muito usado pelo diabo. Eu era muito usado. Aí você foi por tudo ou nada para a igreja. Tudo ou nada. Mas vem cá, você chegou a desviar depois, não? Sim, depois? Eu desviei, sim, porque depois de 12 anos na igreja, olha, né, por causa de vida financeira, né, porque eu comecei a conquistar e esqueci o altar. Então deixei o altar de lado e comecei a olhar para a vida financeira. Olha só. Aí eu fiquei 2 anos desviado. Nesses 2 anos eu perdi 2 automóveis, né, em 1 ano. Quase perdi o meu casamento, porque eu já não era um marido fiel, né? Então, assim, eu comecei a ter as consequências da desobediência. Caiu tudo. E depois de 12 anos você afastou? Depois de 12 anos. E fiquei 2 anos fora da igreja, né? Saí, eu era obreiro, saí de obreiro. Você chegou a ser obreiro? Sim, senhor. Depois de 12 anos saiu? Depois de 12 anos. Fiz como filho pródigo, né? Quis voltar ao mundo. Mas graças... E aí, o que aconteceu? Você saiu, desviou? Saí, desviei e fiquei esses 2 anos. Como é que foi esses 2 anos? Como foi? É pior do que o primeiro, foi né? Pior. Porque você bebeu de novo, usou droga? Não, droga não, mas eu comecei a beber. Começou a beber? Cerveja, né?
comecei a maltratar minha esposa, Você... comecei a não dar mais atenção para ela, comecei a tratar ela de qualquer jeito. O que aconteceu? O que aconteceu? Que a minha esposa, graças a Deus, ela sempre foi da fé, desde quando a gente se casou, e ela lutou por mim. Aqui o primeiro acabou, o primeiro casamento acabou. O primeiro acabou. Aí você teve que... Foi pro fundo de poço? Foi pro fundo de poço. Aí você casou. Casei com a mulher de Deus, que hoje ainda é a minha... Aí você chegou a desviar de novo e ela lutou por você. Na verdade, eu desviei só uma vez. Foi só uma vez? Só uma vez. Essa aqui, do segundo casamento, eu desviei. Do primeiro aconteceu o fato da separação, mas eu continuei firme. E quando aconteceu o segundo casamento, depois de 2 anos, né, de separado, eu casei novamente com uma pessoa de Deus, uma obreira, e eu tive o problema de eu me desviar. Desviou. Por causa da vida financeira. Comecei a beber, não beber, mas graças a... Perdeu o que tinha? Perdi. Você tinha o quê? Tinha uma pizzaria, né? Perdeu a que pizzaria. estava vendendo, que estava Tá prosperando. vendendo bem? Perdi 2 motos, né? Quase perdi meu casamento. Quer dizer, perdi propostas de outras lojas, de coisas grandes, não consegui fazer o acordo, né? E foi... E aí você voltou de novo? Eu caí em si. A sua esposa que te trouxe? Me trouxe, ela fez propósito por mim, fiz oração por mim. Como é que você está hoje? Hoje, pastor, graças a Deus... Você tem o Espírito Santo hoje? Sim, recebi o Espírito Santo. Como é que foi o seu encontro com Deus? Porque, na verdade... O seu encontro e o seu batismo, né? Quando nós nos afastamos de Deus, né? Deus também... Deus não habita num corpo que vive no pecado. Sujo, né? Sujo. Então, o Espírito Santo naturalmente se afastou de mim. Mas aí eu tive que começar tudo de novo. Eu cheguei até o altar e me entreguei para Deus, me batizei de novo, né? Porque batismo é um só, mas aquele que é válido. Graças a Deus lutei, fiz o corrente de libertação, tudo de novo. E graças a Deus recebi o Espírito Santo, porque aquela tristeza que eu tinha, ela não existe mais. Que vazio acabou. Aquela alegria que eu tive do meu primeiro encontro com Deus, ele voltou mais forte do que antes. Porque Deus me deu a certeza que ele se voltou também para mim. Amém. Hoje você está feliz? Feliz, graças a Deus. Hoje casado. Tem filho? Tem um filho, tem uma filha também. Deixa eu te falar, e você, como é que você está? Você está na igreja hoje? Hoje eu estou na igreja. Está trabalhando porque arrumou um emprego? Hoje nós temos uma lanchonete, né? Novamente, de É. novo, mas diferente. Nós estamos trabalhando diferente com a direção de Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Olha, porque antigamente eu colocava o trabalho em primeiro lugar e por isso que veio a decadência, né, pastor? Você colocou o trabalho em primeiro lugar. Foi o seu Deus. Você parou de dar o dízimo? Parei, na primeira vez eu parei de dar o dízimo. Já não dava mais o dízimo. Você tirou Deus da sua vida. Tirei Deus da minha vida. Por isso que veio a queda. Quando a pessoa para de dizimar, ela está tirando a aliança dela com de Deus, servir a Deus. De servir a Deus. Muito forte. E hoje, com todas as dificuldades que o mundo está enfrentando, graças a Deus a gente tem a certeza de que tudo vai dar certo. Obrigado. De tudo que vai dar certo. Ô Wagner, obrigado. Obrigado. Obrigado, a gente não pode apertar a mão. Sim, senhor, mas verdade. Obrigado pelo seu depoimento. Amém. Tá ligado.